Tudo bem? Boa tarde, senhoras e senhores, muito prazer estar aqui. Sou o Thiago Aleluia, do TRE Piauí. Estou lá no laboratório de inovação, nossos colegas estão aqui também, prestigiando. Agradecer o convite que me foi feito pelo TRE Paraná, na pessoa do desembargador Coimbra e também do Piccolo, esse grande entusiasta de tecnologia. Certamente é um evento que veio para ficar. Temos aqui a unanimidade dos TREs, e daqui para frente vai ser um evento marcado anualmente para a participação efusiva de todos. Meus amigos, olha bem, eu sou alguém do direito que veio de alguma forma para nós falarmos sobre tecnologia. Então, se alguém do direito para falar sobre tecnologia, eu sempre digo que a nossa linguagem ela vai até o limite da necessidade. Se eu pergunto para vocês aqui, sobretudo para os homens que não são tão detalhistas, qual é a cor do meu terno? Alguns vão dizer azul claro. Agora, se eu pergunto para um estilista, para uma mulher, que geralmente é mais detalhista, ela vai dizer, olha, azul turquesa, azul capri, azul caribe. A mesma coisa, vou pegar o voo amanhã, o que me importa para o voo é a hora e o minuto, 15:10, 15:20. Mas para um corredor importa o minuto, o segundo, o centésimo segundo e até o milésimo de segundo. Quero dizer isso porque aqui é um grande desafio falar sobre blockchain. Um público plural, um público da galera de tecnologia, da galera de administração, mas também da galera do direito. Então eu peço aqui uma permissão poética para não entrar de maneira tão profunda em detalhes técnicos. Vamos focar sobre os benefícios, os riscos dessa tecnologia, sobretudo na justiça eleitoral. Meus amigos, eu quero uma participação de todos agora. Quando eu olho para a tela, o que eu tenho na tela ali? Aquele utensílio doméstico. Como é o nome desse utensílio doméstico? Quem me ajuda aí? Espremedor de alho. E qual é a função do espremedor de alho? Espremer alho. Mas será que é só isso? Olha, as mulheres são mais precisas. Os homens falaram, sim, espremer alho. Olha o que aconteceu comigo. Eu estava na cozinha, a minha filha, né? A gente sempre olha para a filha assim, querendo ser um super-herói. Ela estava com a garrafa, com a tampa, que eu tinha que abrir ali na tampa da garrafa, né? Não era um refrigerante, mas era a mesma tampa, lá, de uma lata, né? Aquela mesma tampa de uma KS, de uma Coca-Cola. Ela, papai, você pode abrir essa garrafa para mim? Eu quis dar uma de super-herói. Eu falei, claro, me dá aqui. Eu vou abrir no dente. Algum homem já fez isso aqui na vida? Às vezes o homem faz isso numa cerveja, né? E assim, tinha tempo que eu não fazia, eu tô meio assim, fora da pista, né? Às vezes o cara não está mais ali na... E aí, qual a consequência? R$ 2.000 o prejuízo no dente. R$ 2.000. E a minha filha olhou para mim e falou assim, mas papai, por que você não pegou esse espremedor de alho para abrir? Minha filha tem 4 anos. Eu falei, mas isso aqui não é para espremer alho? Aí ela me deu uma aula. Eu falei, não, papai, isso aqui serve para abrir garrafas, isso aqui serve para quebrar nozes, isso aqui serve para tirar o caroço de azeitona e, além disso, tirar as escamas de peixe. Então, diante desse cenário de um espremedor de alho, tem pelo menos 5 funções. E aí eu trago para a nossa realidade. Quando a gente fala de blockchain, na justiça eleitoral especificamente, a gente associa logo a eleições. Utilização de blockchain para dar uma camada a mais na segurança do processo eleitoral. Temos um processo muito seguro, urnas eletrônicas seguras, mas se a gente tem um blockchain, a gente adiciona uma camada e permite a votação em aplicativo de celular, em totem, e a gente tem um desenvolvimento já muito profícuo. O TSE já autorizou, inclusive, pesquisas, tem membros aqui de grupos de pesquisa nesse sentido, e sempre estamos trabalhando para tornar o processo eleitoral cada vez mais imune de contestação. E a gente tem até um videozinho aí de um experimento que foi feito lá em Valparaíso, utilizando algumas empresas, né, por QR Code, por celular, tudo uma forma de nós gerarmos uma outra alternativa para adicionar segurança à votação. Mas, enfim, só que blockchain, da mesma forma que um espremedor de alho, ele não serve só para isso na justiça eleitoral. É muito mais do que isso. O blockchain,
O que seria essa tecnologia para nós introduzirmos aqui? O blockchain é uma tecnologia que permite a circulação de informações de uma maneira imutável e transparente. Então é uma rede que permite que de uma ponta a outra a informação circule, e toda aquela informação que circula não pode ser modificada. É transparente porque todos que compõem a rede vão ter conhecimento daquela circulação de informações, e essas pessoas que compõem a rede vão poder fiscalizar e validar aquelas informações. Então eu tenho um sistema seguro, criptográfico, e que vai transitar ali informações por dentro desse sistema. E o filho mais pródigo, talvez o filho mais efusivo do blockchain, todo mundo conhece, que são as criptomoedas. O blockchain ele nasceu exatamente para permitir a circulação de criptomoedas. A Bitcoin, que é a mais importante, ela iniciou a seu nascimento lá na crise do subprime. Nos Estados Unidos, em 2007, teve uma quebra dos bancos e as pessoas passaram a não mais confiar no sistema financeiro nacional e começaram a criar uma outra forma, uma moeda virtual, que as pessoas pudessem negociar pessoa para pessoa, peer-to-peer, sem ter que passar pelo governo. A ideia é o seguinte, que eu posso comercializar aqui com meu amigo, meu Bitcoin para ele, e isso não vai passar em banco central, isso não vai passar em banco, é apenas entre eu e ele. A tecnologia blockchain ela veio exatamente para permitir essa transação entre as criptomoedas. E aí o importante é que quem criou foi esse rapaz, tal de Satoshi Nakamoto. Assim, rapaz em tese. Ninguém sabe se é homem, ninguém sabe se é mulher, ninguém sabe se é um grupo de pessoas. Estão achando que é esse rapaz aí. Ele já disse que ele não é o Satoshi Nakamoto. Mas o certo é que é alguém que revolucionou, trazendo essa moeda virtual para o nosso mercado. Então o Bitcoin, você que tem a Bitcoin, você pode comercializar com alguém sem a necessidade de passar por uma autoridade central, como um banco central, como um banco. Você negocia peer-to-peer, diretamente com a pessoa, mediante essa rede blockchain. A ideia do Bitcoin está tão em ascensão na sociedade que hoje o Bitcoin ele negocia mais ou menos $1 trilhão, que é o market cap do Bitcoin. No Brasil, tem mais brasileiros com Bitcoin, com criptomoeda, do que com dinheiro na Bolsa de Valores. Está aí. Várias notícias mostram isso aí. Só os brasileiros têm 10 milhões de criptomoedas em investimento. Então, assim, é muito dinheiro rolando no mercado. E essa forma de negociação, ela atrai as chamadas pirâmides. Muita gente hoje, quando a gente pensa em Bitcoin, pensa logo, é uma pirâmide, eu não vou entrar não, é uma cilada. Meus amigos, o brasileiro, ele adora cair numa pirâmide. Olha lá, o Wesley Safadão perdeu 37 milhões de reais em uma Bitcoin que ele caiu, uma pirâmide que ele caiu. Outros jogadores, até passou recentemente também, caíram também no golpe da pirâmide do Bitcoin. O problema não é o Bitcoin, é o brasileiro. O brasileiro gosta de uma pirâmide. Quem lembra aqui a pirâmide do boi gordo? Teve gente que investiu aí e perdeu muito dinheiro naquela época. Depois veio a segunda pirâmide famosa no Brasil, a da avestruz master. Eu lembro como hoje, meu pai foi investir em avestruz. Eu falei, meu pai, você não entende nem de galinha. Você vai investir logo em avestruz. E tomou um tombo. Perdeu na época 20 mil reais, porque investiu em avestruz. E a última agora, quem caiu nessa? 1, 2, 3 milhas. Aqui, a galera aqui. Ó. Vendia passagem para Portugal, mais ou menos, ida e volta R$1.000, uma passagem que realmente valia 5 mil. Em algum momento ia quebrar. Quem se deu bem, quem entrou primeiro. Quem entrou no meio ou no final, está tomando essa quebradeira. Então o problema não é o Bitcoin, é o brasileiro, que se atrai por aquilo que possa ter a expectativa de gerar dinheiro. Mas por que as pessoas entram em pirâmide? Porque o Bitcoin é um ativo que se valoriza muito rápido. Se você olhar, nos últimos 7 anos, houve uma valorização de 8 milhões%. É algo que você não consegue nem calcular como é que o negócio vai valorizar 8 milhões%. Então, assim, a galera vê e fala, vou cair nessa, eu vou entrar nessa também, eu quero ganhar dinheiro. Você quer entrar para você comprar um Bitcoin? Você tem que ser pelo jeito certo. Você mesmo compra nas corretoras.
sobretudo as nacionais. O problema é que a gente quer assim, não, eu vou investir em Bitcoin, mas eu vou confiar no meu vizinho, ele disse que vai pegar meu dinheiro e vai comprar Bitcoin. Mentira, ele vai pegar seu dinheiro e vai gastar, ele não vai comprar para você. Quer comprar, você diretamente vai lá na corretora e você pode comprar. Onde é que você guarda isso? Olha, não é que você vai guardar o Bitcoin ali, você vai guardar as suas chaves, as chaves que vai dar acesso ao Bitcoin. Você pode guardar em papel, em um QR Code, pode ter uma carteira virtual ou uma carteira física, que é a mais segura, que ela não tem acesso à internet, logo as pessoas não podem invadir para tirar o seu dinheiro. Quem primeiro olhou no Brasil para o Bitcoin foi o Leão, Receita Federal. Se está todo mundo comercializando, não tem lei, mas está todo mundo comercializando, a Receita Federal fez um ato normativo obrigando as corretoras a informar, olha, quero saber quem está comprando, quero saber quem está vendendo, e obrigando também você que compra a informar na sua declaração anual. Então ali a gente inicia um marco normativo através da Receita Federal. E aí a Justiça entrou também. Olha, se isso gera valor, se isso está gerando patrimônio, por que não permitir, por exemplo, um acordo em Bitcoin? Lá na Justiça de Goiás, tinha uma dívida, um passivo trabalhista, e o juiz aceitou, por exemplo, que houvesse o pagamento mediante Bitcoin. Nós evoluímos. A Justiça de São Paulo, dentre outros tribunais, também já está permitindo a penhora de Bitcoin. Olha, se o brasileiro tem mais dinheiro em Bitcoin do que na Bolsa de Valores, por que eu não vou permitir a penhora desse valor? Então a gente tem um sistema cada vez mais de fortalecimento de uma moeda, de ascensão dessa moeda, mas a gente chega com a notícia que o TSE não aceita essa moeda para doação eleitoral. E aí é um ponto que eu quero tratar aqui. Olha, a gente tem uma moeda bastante utilizada pelos brasileiros, uma moeda reconhecida pela justiça, inclusive a possibilidade de penhora, a possibilidade de acordo, mas a gente tem a justiça eleitoral, talvez a justiça mais provecta e vanguardista do mundo, urna eletrônica, biometria, robótica, mas não aceita doação em criptomoeda. A resolução 23607 de 2019 é muito clara. É vedado o uso de moedas virtuais para recebimento de doações financeiras. Olha, eu entendo a preocupação, mas vamos tratar das razões. Em uma pequena pesquisa, com algumas pessoas que, de alguma forma, puderam integrar o grupo de trabalho, ou que, de alguma forma, assessorem aqueles que trabalharam para essa resolução, o primeiro ponto de ressalva, olha, não vamos aceitar a doação por causa do rastreamento. Como é que a gente vai rastrear essa criptomoeda? Como é que a gente vai saber quem mandou aquela criptomoeda para o candidato? Só que a gente tem como resolver isso. Primeiro, segundo notícias, divulgadas em grandes portais, a utilização de criptomoedas para crimes caiu vertiginosamente. 10 bilhões a menos do que anteriormente. Outra notícia mostra, por exemplo, que a justiça americana conseguiu recuperar 3,5 bilhões de criptomoedas que tinham sido usurpadas, desviadas. O grande ponto é o seguinte: quando você tem uma comercialização de criptomoeda, você comercializa entre duas pessoas diretamente. Quando você faz isso na blockchain, de fato, não tem a sua identificação. Tem um número da conta que você transferiu da sua conta A para o destinatário da conta B. Só que aquela transação, ela fica de forma pública. Existe um Blockstream Explorer, são vários sites em que você acessa em tempo real todas as transações que estão sendo realizadas no Bitcoin nesse exato momento. Você não sabe quem é a pessoa ali daquela conta, mas você sabe que ela transferiu um Bitcoin para conta X, você sabe que fulano transferiu 3 Bitcoin para conta Y. Então o fato de ter um número vinculado à carteira daquela pessoa é o primeiro passo para que você descubra quem é o titular daquela conta. Segundo ponto. Apesar do Bitcoin ter sido criado para você negociar diretamente entre duas pessoas, ninguém faz isso. A gente compra o Bitcoin em uma corretora, a gente é muito desconfiado, e você vende o Bitcoin através de uma corretora. Só que quando você entra numa corretora para você negociar Bitcoin, você tem que fazer seu cadastro, tem que botar seu CPF, você tem que enviar seus documentos. Então, se você vende seu Bitcoin
mediante uma corretora para uma terceira pessoa, vai ficar de maneira muito clara os dados de quem vendeu. Porque, por exemplo, se eu tenho um Bitcoin e eu quero, por exemplo, doar para um candidato X, e eu tenho um Bitcoin em uma corretora, na hora que eu transfiro aquele dinheiro para o candidato, a corretora obrigatoriamente é obrigada a informar para a Receita Federal: olha, o Tiago transferiu um Bitcoin para o candidato X. Além daquela informação que a Receita Federal vai receber, aquela pessoa que transferiu, obrigatoriamente na sua declaração anual, vai ter que informar para a Receita Federal também. Então é possível sim nós rastrearmos aquela negociação. Se no Brasil nós criarmos uma legislação para permitir que haja doação de criptomoeda, se a gente coloca que necessariamente tem que ser mediante uma corretora, a gente consegue claramente cruzar aqueles dados para saber quem de fato transferiu aquela criptomoeda. Mesmo que não for por uma corretora, for diretamente entre duas pessoas, a gente já consegue descobrir. Existem vários programas que você já consegue detectar quem transferiu para quem. Mas se for numa corretora, melhor ainda. Porque a corretora é obrigada a informar. Ela é obrigada a informar para a Receita Federal: o Tiago transferiu 10 Bitcoin, Tiago transferiu 15 Bitcoin. Então, quando isso chegar na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral vai cruzar os dados. Olha, João está dizendo que transferiu 10 Bitcoin aqui para o candidato X, Rafael Greca. Transferiu 10 Bitcoin para o Rafael Greca. Aí faz o cruzamento. Realmente a Receita Federal confirmou. Confirmou que é ele que transferiu. A Receita Federal não confirmou. Pronto. Ou a gente transfere aquele dinheiro para o Estado e perde o dinheiro, ou a gente devolve aquele dinheiro, como a gente faz nas doações comuns que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, a questão do rastreamento, por Bitcoin hoje, você consegue rastrear tranquilamente, porque tudo hoje está registrado na Receita Federal. O segundo ponto de a gente ter assim um certo distanciamento é porque a gente não tem regulação. Por que eu vou aceitar a doação de Bitcoin se não temos lei regulando o Bitcoin? Isso acabou, pessoal. Agora, nós, no Brasil, estamos assim no meio. El Salvador é o país que a regulamentação é mais avançada, tanto que em El Salvador, a moeda oficial de El Salvador é o Bitcoin. Já na outra ponta eu tenho a China. A China não, é proibição total. O Brasil está no meio. O Brasil tem uma legislação que não é tão detalhista, mas ela permite a circulação de Bitcoin. Nós temos aqui a lei de 2022, 14.478. E ela vem definir o que é moeda virtual, ela vem definir as obrigações das corretoras, ela vem definir quem é o órgão regulador. Agora o Lula fez em junho de 2023, deixando muito claro, o órgão que vai regular as criptomoedas no Brasil vai ser o Banco Central. Então a gente tem hoje uma legislação que dá o suporte jurídico à circulação de Bitcoin no Brasil. Então, o segundo ponto de distanciamento, de ressalva do TSE, que seria a regulação, nós já temos aqui. E o terceiro ponto talvez seria a volatilidade. Mas o cara vai transferir o dinheiro para o candidato, mas aquele Bitcoin hoje que valia X, amanhã pode valer 2X, 3X, porque ele roda muito rápido, ele aumenta, ele desce. Tudo bem, eu entendo que a volatilidade é um problema. Só que a gente pode fixar um prazo. Quando ele receber aquela criptomoeda, que aí a gente pode definir se seria ou não Bitcoin, né? A gente pode delinear, não, vai ser só Bitcoin, por exemplo, ele teria 24 horas para vender. Óbvio que 24 horas pode ter uma grande oscilação, mas a gente já teria uma segunda alternativa. Qual é a segunda alternativa? Não permitir a venda de Bitcoin, mas permitir a venda de outra criptomoeda. É a chamada stablecoin. O que é stablecoin? São criptomoedas, mas que elas são ligadas a uma moeda fiduciária. Como assim? Eu tenho aqui a Tether, aquela primeira. A Tether, ela vale igual ao dólar. A Tether hoje vale 4,94. O dólar vale 4,93. Então, assim, ela cresce de acordo com o dólar cresce. Ela desce de acordo com o que o dólar desce. Então, assim, a variação do Tether é muito pequena. Então, se a gente determina que ele vende em 24 horas, certamente a volatilidade vai ser muito pequena. Então, essa questão da volatilidade pode ser superada. Ou através da Bitcoin, determinando um prazo para que ele venda, ou através da stablecoin, que é aquela moeda que ela também pode ser agora blockchain. Uma outra funcionalidade do blockchain são as provas digitais. Como é que nós guardamos as provas no Brasil hoje? O Justiça Eleitoral trabalha muito com isso. É fake news, é ofensa em rede social. Como é que a gente armazena aquela prova? Como é que a gente garante que aquela prova ali não foi adulterada? Olha, o grande ponto aqui,
que nós confiamos geralmente para armazenar as provas? No cartório. O cartório é aquele órgão que dá confiança às relações jurídicas, a uma compra e venda. Olha, por mais que você não goste de cartório, você vai precisar. Ou quando nascer ou quando morrer. Aí alguém vai falar, não, mas quando casar também. Mas o casamento ou é um nascimento ou é uma morte também, né? Depender do tipo de casamento, é um dos dois. Então a gente sempre precisa de um cartório para gerar uma confiança. Mas a confiança que o cartório deposita numa escritura de compra e venda, de uma ata notarial, é caro. É um serviço caro. Então, se eu tenho uma tecnologia que ela permite eu armazenar informações de maneira imutável, que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acessar de maneira transparente, será que eu não posso utilizar essa tecnologia também para dar validade a relações jurídicas? E aí a gente vê na Europa, por exemplo, a República da Geórgia acabou com o cartório. Hoje, se você vai comprar e vender um imóvel na Geórgia, o registro de compra e venda é armazenado na blockchain, na rede blockchain. Aqui a gente tem também a Suécia também utilizando blockchain para registrar imóvel. Aí vão dizer, vai acabar com os cartórios? Talvez não. Talvez o cartório agora vai utilizar também a rede blockchain, por que não? Para fazer um registro. É um grande avanço que nós estamos aí nessa ascensão aqui. A gente tem aqui alguns exemplos, na justiça próxima aqui do Rio Grande do Sul, permitiu que houvesse já alguns registros imobiliários na blockchain. O próprio cartório no Rio Grande do Sul fez uma escritura digital, armazenando essa escritura na blockchain. Temos agora o RG no Brasil. O RG, agora, o projeto no Brasil, o RG, ele vai ser verificado na blockchain. Então você não vai precisar mais, em tese, andar com o seu RG ou vai andar com o QR Code. Quando a pessoa quiser saber se você vai botar o QR Code ali e ela vai acessar a rede blockchain que vai estar lá. Se você é você mesmo, uma rede segura, transparente e que as informações não podem ser alteradas. Alguns cartórios já estão usando, inclusive blockchain, para reconhecimento de firma. Não precisa você ir lá, porque assim, como é feito o reconhecimento de firma hoje? É olho nu. O cara olha para ver se está igual, se está semelhante, mas se coloca isso numa rede, numa tecnologia, certamente isso vai ser muito mais preciso. Mas aí, quando a gente fala de print, olha, justiça eleitoral, a gente fala muito de print, né? A gente tem a possibilidade aqui, e os prints? A gente utiliza muito na justiça eleitoral, isso aí, print. Você recebe lá uma petição em que o indivíduo alega que foi xingado, ou que o indivíduo alega uma fake news. Como é que a gente trabalha isso aqui? Ó? Eu fiz aqui ó, um print, você pode criar um print. Eu botei o nome do nosso prefeito aqui, eu gostei muito dele, né? Eu botei aqui, ó, Rafael Greca, tá lá, né? Então eu criei um print, eu criei uma conversa no WhatsApp. E nessa conversa diz o seguinte, ó, a mulher chega para ele e fala assim, olá, Rafa. Aí ele fala, olá, paixão, vim aqui e me encontre no TRE. Já estou terminando a minha palestra. Isso foi ontem, né? Aí ela vai e manda, tô indo, manda uma calcinha para ele. Aí ele fala, linda. Então assim, é uma conversa no WhatsApp que poderia ser colacionada em um processo e gerar um grande dor de cabeça para o nosso prefeito. Mas, da mesma forma, isso pode gerar um problema para a justiça eleitoral. Podia ser ali uma fake news, podia ser uma propaganda irregular, uma propaganda extemporânea. Então, se a gente junta apenas um print de um WhatsApp ou de uma rede social num processo, isso não consegue garantir a validade. E aí o STJ já, em algumas situações, diz o seguinte, ó, a única forma de eu garantir uma autenticidade daquele documento juntado no processo, só de duas formas. Ou pela ata notarial, do tabelião, só que, para você ter ideia, uma ata notarial, a primeira página apenas custa R$400. Muito caro. Ou através da tecnologia blockchain. O próprio STJ tem entendido que o uso do blockchain para armazenar a prova digital é uma prova muito importante. Sabe quanto é que custa hoje para você botar um print, armazenar, espelhar e colocar na rede blockchain? Custa numa média de R$50. Um documento de 1000 páginas. 1000 páginas, se você fizer num cartório, você vai gastar R$40 mil. E qual é a diferença? A diferença é que num cartório, por mais que o tabelião seja imparcial, só que ele não tem a aptidão técnica. Quem é da área de informática sabe. Você pode botar um man in the middle, você pode envenenar o DNS, o cara pode entrar no site Facebook, e não é o Facebook mesmo. É um site que foi redirecionado para um outro local. Como é que um tabelião vai saber? E às vezes acontece o seguinte, quando o advogado vai no cartório para fazer uma ata notarial de uma ofensa,
Às vezes o tabelião entra no próprio computador do advogado, que às vezes pode estar contaminado. Então, apesar de eu ter o tabelião em parcialidade, mas ele não tem aptidão técnica para isso. Mas a rede blockchain não. As empresas que oferecem esse serviço são empresas que garantem que a prova vai ser isolada naquele ambiente, imune a ataques, vai ter o espelhamento daquela prova com áudio, com vídeo, com metadados, e que vai ser armazenada na rede blockchain, que vai ser inalterável. Então, a gente que está na justiça eleitoral, isso aqui é muito importante, porque a gente tem que garantir de fato que aquela ofensa é real, garantir de fato que aquela fake news é real, que aquela propaganda de fato foi feita naquele dia e naquela data. A gente tem até aqueles mecanismos de OSINT, quem é da área de informática sabe. O mecanismo de OSINT, você pode até, com a postagem, saber o horário, a descrição da postagem, mas depois que a postagem é apagada, você não consegue extrair aquelas informações. Agora, se a prova foi armazenada na rede blockchain de maneira correta, você garante que aquela prova não houve alteração após ela ser armazenada. E aí tem o site Verifact, como outros, Origin.my, mas o Verifact é muito interessante, porque além de ele fazer o isolamento da prova, de uma rede segura, imune a ataques, ele faz o espelhamento e depois preserva ela. Ele preserva na ICP Brasil, que tem a mesma qualidade e segurança do que a rede blockchain. Então, o certo é que, se você olha o pacote anticrime, ele diz lá, para você armazenar uma prova, você tem que respeitar a cadeia de custódia. Então, você tem que isolá-la, espelhá-la e preservá-la. Isso a ata notarial não faz. O tabelião, olha, não sei em vocês, mas na minha cidade o tabelião tem 87 anos. O cara não sabe nem ligar o computador. Como é que ele vai certificar que de fato aquele site é o correto? Ali um simples pessoa que sabe de informática consegue desviar e envenenar o DNS e o cara acessa Facebook, mas na verdade ele está acessando um outro domínio e ele ali validando ali com fé pública aquela informação que não tem nenhum tipo de veracidade. Então, para nós de justiça eleitoral, isso soa mais importante. Por isso que eu digo que eu defendo que a justiça eleitoral deveria se criar um centro de inteligência. Eu não sei se o TSE tem, mas no TRE não tem. No meu TRE não tem. Um centro de inteligência para cuidar de prova digital, para analisar a veracidade daquela prova, se está armazenada e, por que não, programas como esse serem desenvolvidos pela própria justiça eleitoral e, quem sabe, até compartilhar por todos os TREs. Programa que armazenasse a prova, extraísse metadados e até, por que não, ser uniforme para todos os TREs. Então, esse é um caminho que a gente tem que caminhar aí, em prol de a gente dar mais uma segurança ao nosso processo eleitoral. Olha, o reconhecimento de prova digital em rede blockchain já foi feito por vários tribunais. Por exemplo, o Tribunal Superior, o TSE tem muitos julgados, dando validade a armazenamento em prova blockchain. Aqui o TRE também do Paraná tem até um acórdão também, que deu validade à prova armazenada em blockchain. No Piauí também temos um acórdão muito provecto também nesse sentido. Então, meus amigos, é o futuro. O Stephen Hawking já sempre dizia que o futuro é a corrida entre o poder crescente da tecnologia e a sabedoria com qual usamos. Vamos nos certificar sempre que essa sabedoria possa vencer. Em arremate, eu quero aqui plantar uma esperança. Eu estava hoje na hora do almoço, hoje pela manhã, infelizmente, não deu para eu comparecer. Tive uma pauta de audiência que não estava marcada, mas quem é da área sabe, a audiência de custódia, então depende se o povo pratica crime ou não. E resolveram ontem praticar muito crime na minha cidade. Então eu acabei perdendo amanhã, e aí eu fui almoçar sozinho. E aí no almoço, após o almoço, eu queria comer uma fruta, não tinha lá no self-service, passei no mercado, para ver o que tinha uma fruta doce. Aí tinha uma tâmara lá. Não sei se vocês conhecem tâmara, aquela fruta bem docinha. Até assim, quem passou foi um nutricionista para mim. Então, se você está de dieta, pode comprar. Fruta bem doce, né, bem gostosa. E aí eu comi essa fruta e eu lembrei da história das tamareiras. Quem conhece Israel, não sei se muitos aqui já foram em Israel, quando você vai chegando em Israel, você vai olhando assim, várias tamareiras plantadas. E assim, contam a história que aquele que planta a tâmara, ele não colhe a tâmara. Aquele que recebe a herança de uma tamareira, ele tem duas opções. Ele pode usufruir só daquela tâmara e encerrar o ciclo, ou ele pode usufruir da tâmara e plantar novas tâmaras para futuras gerações. Porque entre a plantação e a colheita demora, em média, 80 anos. Então, o cara que planta
ele não consegue alcançar a colheita. E isso é bíblico, está lá. Na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, eu queria fazer um convite a vocês. Eu não sei se de fato, na gestão do TSE, nessa gestão do TRE, a solução de blockchain será implantada. Mas sejamos igual aos plantadores de tâmara. Sejamos plantadores de esperança. Vamos plantar aqui a semente da blockchain, para quem sabe as futuras gerações puderem colher os benefícios. Obrigado, pessoal.